Olá pessoal, vamos dar sequência no nosso curso de AutoCAD básico e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco mais com o painel Draw. Vamos ver mais alguns comandos. Então para isso nós vamos trabalhar aqui com a peça 2. Então, vamos lá no nosso AutoCAD, peça 2. O que nós temos de informação aqui? Nós precisamos fazer esses rasgos, esses furos aqui na peça 2. Aqui no furo de cima, ele nos dá as informações. Ele nos dá o centro desse arco, dessa curva. Ele nos dá a distância do centro desse para esse. E nos dá o raio dessa curva aqui. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui, o comando círculo raio, que é o que a gente tem de informação. Então, qual que é a coordenada do centro? É 57,5 para x e 235 para y. 57,5 para x, vírgula, 235 para y. Enter. Qual que é o raio desse círculo? Raio de 2,5. 2,5. Enter. Feito o primeiro círculo, nós vamos fazer o segundo. Qual que é a coordenada do centro do segundo círculo? Ela é 57,5 para x, 235 mais 5, 240. Então, posso dar também C Enter de círculo. Ele está me pedindo ali, especifique o centro. O centro é 57,5 por 240. Enter. Especifique o raio, 2,5. Já está lá pré-setado, porque foi o último raio que eu utilizei. Então, vou dar Enter. Ok. Agora, nós precisamos fazer essa lateralzinha aqui, para poder fechar. Então, como que nós vamos fazer ela? Eu posso utilizar duas lines, mas só para a gente poder utilizar esse comando, nós vamos fazer através do comando retângulo. Como que o retângulo funciona? Eu vou clicar no ponto 1, e eu clico, abro uma diagonal e clico no ponto 2. Ou eu posso clicar no ponto 1, vou colocar arroba para dar uma coordenada relativa em relação ao ponto 1, quanto eu vou andar em x e quanto eu vou andar em y, para ele poder fazer esse retângulo. Nesse caso aqui, nós vamos clicar em dois pontos, porque nós vamos clicar nesse quadrante e nesse quadrante. Então, para isso, eu tenho que ver se meu objeto de snap quadrante está habilitado. Está habilitado. Então, vamos lá. Clico aqui. Quadrante. Quadrante. Beleza. É o que dá para a gente fazer até agora com os comandos que a gente tem. Vamos para o próximo. O próximo ele já muda a informação. Ele está me dando aqui a coordenada desse canto aqui. E ele me dá o tamanho externo desse rasgo, 10 por 5. E o diâmetro dos furos, o raio dos furos, perdão, que é de 2,5. Da parte curva aqui, o raio dessa parte curva é 2,5. Então vamos trabalhar com as informações que a gente tem. O que nós podemos fazer aqui que o AutoCAD nos dá de recurso? Agora a gente começa a brincar com os subcomandos de cada recurso. Vocês vão ver que fica muito legal de fazer. Eu vou voltar no comando retângulo de novo. Só que eu não vou trabalhar com ele da forma que a gente trabalhou. Eu vou trabalhar com ele usando a função Fillet, arredondando os cantos desse meu retângulo. Então, como eu habilito o Fillet? De duas formas, perdão. Habilito ele de duas formas. Ou eu dou F Enter
que é a letra que está em maiúsculo do subcomando filet, ou das versões mais novas da AutoCAD, eu posso vir e clicar aqui também. Tanto faz. Por hábito, eu vou trabalhar com F-Enter. Qual que é o raio que vai ser feito? Raio de 2,5. 2,5. Enter. Vamos começar o nosso retângulo, então. Specific First Corner. Primeiro canto. Primeiro canto é 65 para X, 212,5 para Y. 65 para X, 212,5 para Y. Ok. Só que nós estamos nesse canto. Eu preciso andar e fazer a diagonal desse lado aqui. Quais são as distâncias que eu tenho? 10 e 5. Então eu vou trabalhar com arroba. Arroba menos 10 para X, vírgula, menos 5 para Y. Tá feita a minha chavetinha aí. Muito fácil, né? Bem legal. Vamos ver aqui na peça 2 o que dá para a gente fazer utilizando o menuzinho Draw. Nós temos essas duas chavetinhas menores aqui, ó. São duas elipses. Então nós vamos utilizar o comando elipse de duas formas. No primeiro aqui, ó, ele nos dá a informação de um canto. Ele nos dá a coordenada desse canto. E aí ele fala que essa chaveta tem 5 de largura e 1,5 do centro até a face superior. Então, como que nós vamos utilizar o comando elipse? Nós vamos vir aqui em elipse. O atalho de elipse é EL, certo? Quando eu entro, ele sempre entra no modo eixo, que é esse que a gente vai utilizar agora. Então, elipse pelo eixo. Ele está me pedindo qual que é o primeiro ponto do eixo. É a coordenada 87,5 por 222,5. 87,5 por 222,5. Perdão, eu digitei coordenada errada aqui, ó. 57,5 eu digitei. Tá vendo que tá dando errado? Elipse 87,5 por 222,5. Agora sim. O eixo é de 5. Dou o sentido para onde eu quero que ele vai. Travo o F8, né? Quem não sabe qual é a função F8, qual é a função ortogonal, acessa o link que está aqui em cima, ó, que vocês vão poder... tem um Minuto CAD explicando como funciona o ortogonal. F8. 5. E agora, a distância do eixo até a face de cima, ó, que é de 1,5. Beleza. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer uma elipse através do eixo. Tá? Comprimento do eixo. Agora, na outra opção, nós temos aqui só a coordenada do centro dessa elipse. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos vir em elipse, elipse center. Qual que é a coordenada? 109,98 para X. Vamos lá. 109,98 para X por 214,65 para Y. 214,65 para Y. Agora, eu preciso informar para ele a distância do centro até a lateral do eixo principal, que vai ser a metade do comprimento total. Então, tanto faz o lado aqui no caso, porque eu estou partindo do centro, só o sentido. Se ele tem 5 total, 2,5, Enter. E agora a distância
do eixo principal até a face de cima, que é de 1,5. Então, 1,5, Enter. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui que nós conseguimos trabalhar com o comando Draw. Nós temos aqui esse sextavado para fazer. Legal, né? Então vamos fazer ele. Ele me dá o que de informação? Que o centro desse sextavado, dessa face tem 10 e dessa face ele tem 10. E que do centro até a extremidade, até o vértice, ele tem 4,5. Então, vou vir aqui junto com o retângulo e vou pegar o comando polígono. E aí, na primeira opção é o círculo inscrito, aonde a minha informação vai desse círculo virtual. O raio desse círculo virtual vai me dar a informação do centro até a extremidade do meu polígono. Na segunda opção, ele está circunscrito, ou seja, esse círculo virtual meu, a distância do centro, o comprimento do raio dele se refere à distância do centro até a face de um dos vértices, de um dos eixos, de uma das laterais desse nosso polígono. Então, pessoal, para poder fazer esse polígono, o que nós vamos fazer? Vamos entrar no comando polígono. Ele vai nos pedir quantidade de lados. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ele vai nos pedir agora o centro. Para poder achar o centro, nós não temos aqui as coordenadas dele. Então, nós vamos ter que encontrar uma outra forma de encontrar esse centro aqui. O que nós vamos fazer? Vou dar ESC, sair do comando polígono, vou pegar o comando círculo, através do centro, vou vir aqui no meio dessa linha e vou fazer um círculo de 10. Vou vir, Enter para voltar no comando círculo, vou pegar essa outra linha, o centro dessa outra linha, vou fazer outro círculo de 10. Ok. Agora, nós temos aqui o centro, que é exatamente 10 dessa linha e 10 dessa linha. Onde os dois se cruzou é o nosso centro. Então, agora sim, pego o comando polígono, quantidade de lados, 6, Enter. Especifique o centro. O centro vai ser exatamente, Shift botão direito, a interseção das duas. Especifique se ele é inscrito ou circunscrito. Nesse caso, ele é inscrito, porque a minha informação vai do centro até a extremidade. Se ela fosse do centro até a face, seria circunscrito. Então, e Enter de inscrito. Especifique o raio. Qual que é o raio? O raio é de 4,5. Ok. Agora eu só tenho, como ele é de 6 lados, eu tenho que prestar atenção. Se eu der sentido para cá, o biquinho, né, vai ficar aqui para baixo. E se a gente olhar o nosso desenho, a informação pede que ele fique para cá. Então eu vou dar o sentido para cá. 4,5. Ok. Está feita esse sextavado. E agora? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer com o comando Draw aqui? Nessa peça não. Então, nós vamos agora para uma outra peça, que é a nossa maçaneta. A nossa maçaneta falta informar este raio aqui, este arco aqui. Como que nós vamos fazer esse arco? Nós vamos ir aqui no comando arco. Nós vamos ver que nós temos várias opções de arco. Vamos lá na maçaneta. A primeira opção, que é o padrão, quando eu dou a Enter, ele entra no arco de 3 pontos, que é esse carinha aqui. Para isso, como que eu faço um arco com esse carinha aqui? Eu vou clicar num primeiro ponto, num segundo ponto e num terceiro ponto.
Só que se a gente observar, ó, não é esse arco que o desenho nos pede. Então, vou dar o Enter para desfazer. E vou pensar nas informações que eu tenho. Eu tenho o ponto de início. Sempre que eu vou fazer um arco, pessoal, vocês vão considerar o giro no sentido anti-horário. Então, ele sai daqui e gira assim. Então, ele tem que sair daqui para lá. Isso numa configuração por padrão no AutoCAD, tá? Então, vamos lá. Arco. E ele nos dá também a informação do raio, ó. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Nós temos o comando Start, começo, eu sei onde é o começo do meu arco. O centro, eu sei onde que é? Não, eu não sei onde que é. E o final, eu sei onde que é? Não, também. Start, Center e um ângulo, mas eu não sei qual que é o centro. Então nós vamos procurar aqui, ó, tem um carinha chamado Start, End, Raio. Eu tenho o começo, eu tenho o final e eu tenho o raio. Então vamos utilizar esse carinha aqui. Onde é o começo? Nesse cantinho aqui. Onde é o final? Ele está pedindo aqui, ó, Specific Endpoint. O final é deste lado aqui. E agora especifique o raio. Qual que é o raio? 24.53. 24.53. Enter. Ok. Então, a grande dica desse comando é só prestar atenção em fazer sempre no sentido anti-horário. Ok? Beleza. Vamos dar uma olhada nas nossas peças, se tem mais alguma informação aqui. Nossa maçaneta não tem outra informação que dê para fazer utilizando apenas o Modify, que é o que a gente sabe até agora. A peça 1, a mesma coisa. A peça da engrenagem, ela tem mais informações, ó, tem outras páginas. Mas também nós precisamos finalizar algumas coisas aqui antes de partir para essa etapa. Então também vamos ter que esperar mais um pouquinho. A peça 2 também vamos ter que esperar mais um pouquinho. Por enquanto são esses que nós vamos ver, beleza? Então até a próxima aula. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe para a gente continuar, para incentivar que a gente continue fazendo outros vídeos e outras aulas. Até a próxima!